Fala, meus guerreiros do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma análise muito especial. Todo mundo sabe que tem um tempinho aí aqui, para quem está vendo a partir de hoje, né, desse vídeo aqui, tem uma semaninha aí que aconteceu a live do Bolsonaro com o Elon Musk lá no X, né, antigo Twitter, e a gente vai repercutir os momentos principais dessa entrevista que o Elon Musk proporcionou. Essa entrevista não, é um bate-papo, né, entre ele e o Bolsonaro, e já está traduzido ali, o que fica fácil para a gente ter a compreensão na totalidade, sem depender de interpretações esquerdistas ou direitistas. Muita gente da esquerda falando que foi uma péssima live, que foi horrível, para variar, né? Eles tentam tacar areia de qualquer jeito. O pessoal da direita empolvorosa, vendo que realmente ficou difícil a situação dessa censura que o Alexandre de Moraes estava propondo, né, tentando colocar, e a gente já debateu aqui no canal, né, que isso aí que está acontecendo hoje no YouTube já é um reflexo de uma decisão do Gilmar Mendes, lá atrás do STF, quando ele falou, olha, para ser jornalista não precisa ter diploma, né, desmerecendo todos os jornalistas que se, né, colocaram à disposição ali de ficar 4 anos da vida numa universidade, entendendo sobre ética, filosofia, comprometimento, imparcialidade, todo mundo pode ser jornalista. Então tá, e olha aí, hoje vocês aí pagando a conta com um monte de gente mal intencionada na internet realmente, que quer simplesmente distorcer informação. Como um canal isento, como um canal que não é apoiado por governo A ou B, a gente simplesmente traz a verdade aqui no canal, fazendo um jornalismo muito parecido com o que o SBT vem fazendo, e vai ganhar muito espaço na mídia se continuar fazendo dessa forma. A Rede Globo consegue ser uma unanimidade hoje no jornalismo. Jornalistas de esquerda não gostam da Rede Globo, jornalistas de direita não gostam da Rede Globo, porque antigamente era um monopólio da notícia, e hoje o YouTube quebrou esse monopólio. Na verdade, isso já incomodava há muito tempo, né? A gente assistia ali o Cid Moreira e o William Bonner e ia dormir achando que estava tudo certo. E não era, era uma informação manipulada, que eles vendiam do jeito que eles queriam, ninguém contestava, estava tudo certo, tudo bem, e o brasileiro seguia adiante, feliz, saltitante, não tinha polarização política, não tinha nada aqui. E hoje, pelo contrário, tudo eles querem politizar. É uma enchente no Rio Grande do Sul, uma tragédia, eles querem politizar. Eles querem até, às vezes, despolitizar, com tanto erro que está tendo aí dos governantes atuais que estão aí no poder. Mas vamos ver o cerne da nossa questão. Eu quero a sua interação, quero que se você chegou aqui, até aqui você conseguiu fazer o mais difícil. Você chegou pela primeira vez aqui, você está diante do jornalista Thiago Parigiani. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para a gente não se perder de vista, porque aqui é um canal que traz a verdade, que traz transparência, que não tem interesse. Eu não sou sindicalizado, né? Eu não sou amigo do Lula, eu não sou amigo pessoal do Bolsonaro, então eu falo sobre fatos, e o fato sobrepõe a predileção política de qualquer pessoa. Aqui eu não dou risadinha quando o Lula se ferra, eu não dou risadinha quando o Bolsonaro se ferra, eu trago a notícia, e você é que decide qual risadinha você merece dar. Tá bom? O que a gente quer é um Brasil limpo e transparente, coisa que o YouTube está proporcionando para a gente. Mas vamos lá, sem mais delongas, entrevista de Elon Musk. Quero seus comentários também, quero o seu joião e principalmente a sua interação e o seu compartilhamento nos grupos que você tem acesso, caso você goste do nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. Censura e na política brasileira, se o senhor puder elaborar um pouco mais, eu acredito que você tem sobre isso. Eu acredito que tem a censura que veio dos Estados Unidos para cá para ajudar um governo de esquerda. Não temos provas sobre isso daí. A gente espera que o trabalho que está sendo feito pelo Congresso Nacional, os depoimentos que vocês terão no Congresso dia 7, bem como é possível ir da Musk para falar também da sua posição, o que ele tem de informações, pode nos ajudar aqui no Brasil. He believes that there was absolutely an alliance from the Biden administration with the left in Brazil. He doesn't have the exact evidence in hand to say so, but he does believe that. He is looking forward to the hearing that is taking place in Congress, May 7th, which is this upcoming week, for the hearing in the U.S. Congress about censorship in Brazil. He spoke about Elon Musk participating and providing more information on what the exact details of the censorship was, but he's looking forward to that. E eu vou construir para você uma loja online totalmente pronta por um valor simbólico. Também já vou colocar 20 produtos selecionados a President, this will be just for the audience. As you know, the president's first alternative account was censored. His main account was censored, and he's now using an allies account.
to speak with us, to be able to simply speak on a social media platform. That's just for the audience. But Mario, the next question for the president, the former president, fazendo a pergunta em inglês para o Bolsonaro. Mr. Bolsonaro, you were the president of the fourth largest democracy. You are being blamed for an alleged coup. You're being censored. I'll continue. I'll translate this and I'll continue, Mario. Presidente, o senhor foi presidente da quarta maior democracia do Brasil. O senhor está sendo acusado de participar ou planejar golpe de Estado. Keep going, Mr. You were almost assassinated, sir. You're barred from running again for president. Muito grave o que ele fala, olha aí. O senhor foi quase assassinado e também foi tornado inelegível. You're being investigated for allegedly participating in the January 8th riots, COVID mishandling, an alleged coup, and financial irregularities. Você está sendo investigado pelo 8 de janeiro por ditos crimes financeiros também. Many of your closest allies have been arrested and your passport has been confiscated, sir. Muitos dos seus aliados foram presos, seu passaporte foi confiscado. And yet you have the support of almost half the country, or about half the country, more or less. Você continua tendo apoio gigantesco no Brasil de pelo menos metade da população. My question to you, sir, is a difficult one. Looking back at all this, and I've asked the same question to other prime minister, another prime minister who's been on my stage, who's been targeted in a similar way. My question to you, sir, do you regret taking the path of becoming the president of Brazil, and do you regret any decisions you've taken since you became president? A pergunta dele é: o senhor se tem alguma dúvida, o senhor sente que foi um erro, talvez, de ter concorrido à presidência? Você sente algum remorso a isso? Ou algum remorso em termos de ter feito alguma coisa na presidência, baseado em todos esses fatos que ele acabou de relatar? Bem, primeiro eu cheguei à presidência com um telefone celular nas minhas mãos e um filho meu que foi meu marqueteiro. So he's saying that he basically got to the presidency solely by a phone on his hand, using social media, and one of his sons being his marketing leader, the person that was in charge of. Que a gente já falou várias vezes, né, que o Carlos prejudicou muito na comunicação dele. Ninguém esperava no Brasil essa possibilidade, porque eu era apenas um deputado que não tinha um grande partido, não tinha fundo partidário, não tinha imprensa totalmente contra mim. Então, isso fez com que alertasse o que chama de sistema no Brasil, para que não se voltasse, né, alguém com o meu perfil ser presidente do Brasil. So it wasn't really foreseen by anybody that he had a chance. It was really a lot of people discounted it, but a lot of people in the government and establishing the system also started paying attention to what he was doing as a result of the attention he attracted on social media. Todas as acusações contra mim não passam de narrativas. Nada encontro porque eu não cometi crime algum. Muito menos a tentativa de golpe. Everything he's been accused of is narrative building. He's never engaged in any such thing that he's been accused of, especially not the coup narrative that's been portrayed upon him. O 8 de janeiro, que aconteceu aqui, é parecido com o Capitólio dos Estados Unidos. Concordo. Paderneiros que invadiram prédios públicos e não havia ali nenhuma liderança, nenhuma força armada, nada para justificar uma tentativa de golpe. So January 8th is very similar to the January 6th incident in the U.S., where it's really a disorganized crowd of people that invaded without any serious organization or weaponry whatsoever. Just people that went to, they invaded it and destroyed it in some sense, but there was no level of organization that went behind this attempt, similar to January 6th. Nós fizemos ao longo do nosso mandato despertar a atenção do brasileiro que era política. O povo brasileiro vivia anestesiado, não sabia o que era política. Comigo, o povo começou a entender o que é a política, quais são as potencialidades do Brasil, e nós fizemos um governo que realmente deixou a maioria do povo brasileiro bastante feliz. So before Bolsonaro was president, there was a lot of people that weren't paying attention to politics in Brazil. A lot of people didn't pay attention before a lot of events took place. And when Bolsonaro took office in 2018, people did pay attention. People in Brazil are very political now.
And he also says that people in Brazil were very, very happy with how he conducted himself in government. Tanto é verdade que nós continuamos arrastando multidões pelo Brasil, enquanto que o atual presidente não consegue 5% da quantidade de pessoas para botar nas ruas. Ou seja, há uma preocupação. I'll say it rapidinho. So he's basically saying, this is easy to see because everywhere I go as president in Brazil, you see crowds, massive crowds that follow us everywhere across the country. Whereas the person in power now, the president now, can maybe gather at most 5% of what Bolsonaro gathers when he's going to different cities in Brazil. Mr. President, you Nova pergunta do jornalista said at americano, one of your rallies Bolsonaro. that you have I'm going to read out your exact quote. I have 3 options for my future: getting arrested, killed, or winning. I'll continue the question after you translate. Era isso que ele queria saber na última. Presidente, ele está falando que antes da eleição você falou que tinha 3 coisas que poderiam acontecer com o senhor. Você poderia ser eleito, preso ou morto. Continue. The former Prime Minister of Pakistan was arrested weeks after joining my space. Obviously unrelated to the space, but related to the political targeting he was facing. O ex-primeiro-ministro do Paquistão foi preso no Paquistão semanas após de participar desse mesmo space que o Mário está fazendo, não por causa do space em si, mas ocorreu o fato que semanas após o primeiro-ministro paquistanês participar, ele foi preso. Continue. I'm going to ask you a personal question, sir, that I asked the Prime Minister as well. Are you mentally prepared, sir, to be in jail? And what do you think is the likelihood that you'll either be, and I apologize for, again, a seemingly insensitive question, but that there'll either be an attempt on your life, or that there will be an attempt, or that you will be jailed, Ele é bem direto, as you said in your quote at a previous rally, sir. Ele entende que essa é uma pergunta bem sensível, ele entende isso, ele pede desculpas por isso, mas ele queria saber se o senhor, baseado no que o senhor falou no passado, se ocorresse alguma coisa, o senhor estaria preparado para talvez ser preso ou talvez também ocorrer um novo atentado na sua vida? Olha, a história do Brasil nos últimos anos tem se mostrado que as pessoas mais à direita, né, têm sido executadas aqui por ocasião de disputas. A mais famosa é de um ex-prefeito, Celso Daniel, em 2002. He's saying that there has been cases in the past where people, especially on the right, have been targeted. Olha aí, ele falando do Celso Daniel na mídia internacional. And one of these cases he's speaking about is a mayor in a small city in Brazil. Um caso que já repercutiu lá fora, inclusive. Pode continuar. O meu caso, a tentativa de assassinato minha, ocorreu em setembro de 2018. Nós não temos... eu entendo que a parte da Polícia Federal que investigou não quis chegar à conclusão de quem foi o mandante, que para nós daria para ser descoberto se a Polícia Federal, essa parte da Polícia Federal, fizesse uma investigação adequada. He's saying that the attempt on his life occurred in September of 2018. And the federal police that was put in charge of investigating the perpetrator and the motives and everything behind the attempt simply did not take the appropriate actions. And the president believes that things have been truly resolved and cleared up for the Brazilian people. Curta, compartilhe e faça seu comentário. Se você concorda ou não. Did go about truly trying to understand what took place there. Mr. President. Mais uma pergunta. Pode continuar, presidente. As provas de possível interferência via censura têm que vir de vocês. Nós não temos como conseguir essas possíveis provas. He's saying that in terms of censorship, he just wants to say that in terms of censorship, it would have to come. Pedindo ajuda and the evidence of censorship would have to come outside of Brazil, because Brazil today doesn't have the mechanisms to uncover and produce the evidence. O próprio jornalismo americano também. Mr. President, it is hard for me to even believe what's happening right now, that a former president of one of the largest democracies
cannot even join a space without being censored, and took him half an hour to be able to join a space through an alternative account. This is the former president of a democratic or allegedly democratic country. I'll still call it a democracy at stake. So my question to you, sir, is what is your warning? What is your warning to the largest democracy in the world, the United States, if the censorship there continues and goes down the path of Brazil? Ele está falando que para ele é quase chocante ver que o ex-presidente de uma nação tão grande como o Brasil teve tanta, com a censura que está passando, teve tanta dificuldade para entrar no Space hoje, entrar numa conta alterna, e para ele é chocante, ele nunca imaginou que ia ver isso. Ele quer saber se o senhor vê alguma coisa paralela com os Estados Unidos, qual é o seu aviso para os Estados Unidos em relação ao que o senhor está passando e o que o Brasil passa hoje. O que a gente espera nesse trabalho feito pela Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Americano se aprofunde as investigações junto a outras plataformas também, não apenas o X ou o Twitter. É isso que a gente espera para poder realmente partirmos, né? Para uma situação onde a liberdade de expressão seja respeitada aqui no Brasil. He's saying that beyond just X and the investigations that are occurring now as a result of X being public about what's going on in censorship in Brazil, he hopes that other platforms in Brazil that have also faced censorship as a result of the government in Brazil also come public, and we can learn about what's going on in these other platforms as well. Pode continuar, presidente. Nós temos exemplo no passado, por exemplo, Jason Miller, assessor de Trump, após ele falar no CEPAC dos Estados Unidos, foi detido no aeroporto. Temos também o jornalista Sérgio Tavares, português, que foi detido em 25 de fevereiro no aeroporto aqui de São Paulo, para que se evitasse, no mínimo, que ele fizesse a cobertura desse ato fantástico que foi feito na Avenida Paulista aqui, com quase 1 milhão de pessoas presentes. So he's saying that there's been cases of foreigners in Brazil who have faced problems by going to Brazil. One example is current Trump advisor Jason Miller, who went to Brazil for CPAC in September 2021, and he was briefly detained at the airport in Brasilia on his return to the United States, being questioned about whatever involvement he might have with supporting Bolsonaro or Trump in Brazil. And there was also another Portuguese journalist from Portugal named Sérgio Tavares, who was stopped at the São Paulo airport to come as a journalist to cover the pro-Bolsonaro rallies that have been happening in the last few months. And these are two cases, just so you see that, you know, this is beyond Brazilians. This is happening to people outside of Brazilian and non-Brazilians. Mr. President, how far? So I'm going to read out a quote by Elon Musk. Quote, "We need to get our employees to a safe place. Otherwise, not in a position of responsibility, then we will do a full data dump. They have been told they will be arrested." So essentially, Elon's saying that he needs to get his employees in a safe place or they will be arrested. How far could Elon go in his fight against censorship, especially with the risk of X being completely banned in Brazil? We're already seeing this space being blocked in Brazil, as you personally experienced. A influência do Elon Musk. Ele falou que o Elon relatou que os empregados do X no Brasil correm, né, esse risco do que está acontecendo agora, e que através de proteger e conseguir levar segurança a esses empregados, ele levaria a informação à tona do que está acontecendo no Brasil. Como que o senhor vê isso e até onde o Elon Musk pode ir nessa briga pela liberdade de expressão no Brasil? Muito boa. Eu acredito, como eu disse, esse depoimento de alguns brasileiros e do próprio jornalista Michel Schellenberger no dia 7 agora, nos Estados Unidos, bem como a possível ida do Elon Musk para também testemunhar o que ele vê com provas, o que está acontecendo na liberdade de expressão no Brasil. He's saying that what he sees as most important and the most likely and possible scenario here for Elon is to join individuals such as Michael Schellenberger and other people that have been investigating and covering the issues in Brazil to go and testify and bring information potentially through the U.S. Congress. That is most likely the safest route
to get this done that he thinks of at this time. Mr. President, you mentioned other social media companies, and I'm going to read out some revelations from the Twitter files on that. But before doing so, going back to Elon, there is a criminal investigation into Elon. His employees are being targeted. Even people that are joining this fight, like myself and other panelists on stage, are being included in that investigation. And I've pinned a tweet in which I'm personally being targeted, and I'm not even a Brazilian citizen. I'm an Australian citizen, just for hosting this space. How far do you think the censorship is going to go, and what do you think will be the outcome of this investigation into Elon, myself, and others? Então, como o senhor deve saber, agora, com tudo que ocorreu nesses últimos tempos com o Elon Musk e o Brasil, pessoas como o Elon Musk, inclusive o Mário Naufal, ele que está fazendo esse space, são incluídos como investigados no Brasil. Ele quer saber até qual nível, até qual limite, se tiver qualquer limite, na sua opinião, opinião do senhor, da censura, ou até onde vai essa censura se pessoas como o Elon Musk e o Mário Naufal podem ser incluídos em investigações no Brasil. Olha, o que eu vejo, eu mesmo, né? Nós temos tremenda dificuldade para termos liberdade de nossas opiniões aqui no Brasil. Esse depoimento no Parlamento americano, dia 7, com brasileiros, né, como Paulo Figueiredo, talvez o Alan, entre outros, possam realmente trazer luzes para essa questão da falta de liberdade no Brasil. E a gente espera que o Elon Musk realmente apresente essas provas de interferências e censura no Brasil que tem influenciado na vida de todos nós aqui. So he's saying that there's Brazilians who will be attending this censorship hearing in the United States in Congress here next week, including journalists such as Paulo Figueiredo, potentially Alan dos Santos. So their testimony will be very important for the world to see what's going on, and maybe we can lower the limits of Brazil goes from there. But he doubled down also saying that Elon Musk's revelations to the world via U.S. Congress or via other methods will be most likely the most essential piece here to see what the next steps will be in the Brazil censorship crisis. Mr. President, you talked about other social media companies. Well, journalist Michael Schellenberger, in the Twitter files, he put out the following. They revealed that Google, Facebook, Uber, WhatsApp, and Instagram betrayed the people of Brazil by providing Brazilian government with personal registration data and telephone numbers without a court order, allegedly violating the law. Have the other social media companies done anything to fight censorship, or is Elon leading that fight alone? O Mário disse que o Michael Schellenberg, o jornalista, no Twitter Files, revelou que outras empresas, como o senhor mencionou, outras empresas de mídia social, aí, Instagram e outros, revelaram informações privilegiadas sem pedido da justiça. No Brasil, como telefones e informações privadas no Brasil. O senhor vê o que essas empresas têm feito ou fizeram qualquer coisa em relação ao que em comparação ao que o Elon fez, ou como que o senhor vê a atuação dessas empresas de mídia social no Brasil que não são fora o X? As empresas podem ter sido pressionadas a aceitar certas determinações, censurando a todos aqui no Brasil. E repito, a censura caiu basicamente em cima da direita no Brasil. Quem estava do meu lado foi censurado. Temos dezenas de exemplos nesse sentido. So he's saying that the courts could easily, the social media companies could easily have been pressured by the courts to do acts that you just listed there. So it's hard to say exactly, but it's certain. One thing is certain is that the people that have been targeted in Brazil have always been people on the right side of the political spectrum. And do you think, you did mention that the people that were targeted were people on the right. There's a lot of allegations of censorship even when you were president, sir. So my question to you is, as Elon said, is this an issue of the right versus the left? Or is this an issue of systematic centralization of power leading to censorship that could be abused by either the right or the left? So censorship is a bipartisan issue. Would you agree, sir?
that is currently being abused by the left, for now. Ele falou que houve censura na época, quando o senhor era presidente ainda. Ele quer entender se o senhor acredita mesmo que a censura é uma censura partidária que busca, né, atender só um lado político, ou se a censura existe para todos os lados, mas somente a esquerda tem monopolizado a censura porque está no poder e está indo atrás da direita nesse momento. Olha, a grande imprensa tradicional, a grande maioria dela é favorável à esquerda. Para nós sobraram apenas as mídias sociais. E para nos calar de vez, desgastar pessoas na política da direita, nós entendemos que a censura se fez presente desde antes das minhas eleições, desmonetizando páginas, derrubando páginas e até constrangendo as pessoas com visitas por parte da Polícia Federal. So he's saying that the Brazilian media itself, the establishment media in Brazil, has always been a partner of the left. Which remains, for the right, the only thing that they have to counter that is social media. But before he was ever president, there was already censorship happening in terms of his followers had their pages demonetized, and these things happened before even his presidency. And now we, even during his presidency, now after his presidency, the federal police have paid visits to several of his followers and supporters. I'll add some context. He didn't say this, but I'll just add context for you. The raids that have been happening on people in Brazil on the right were happening while Bolsonaro was also president. Just so you understand, this hasn't started after Bolsonaro left the presidency. This started before, during the Bolsonaro presidency, the raids and all those things. Eu entendo aqui que essas provas tem que vir de vocês. Nós não temos as provas aqui. Temos um sentimento do que aconteceu. As provas vêm, no meu entender, virão do parlamento americano, dos testemunhos das pessoas, em especial aí do nosso Mitchell Schellenberg e do próprio Musk, caso ele vá depor no parlamento americano. He reiterated that, it's very unlikely that Brazil itself, or within Brazil, the evidence of the censorship will be uncovered and produced. So the hope of Brazilians really is coming now to people like Michael Schellenberger and Elon Musk, and through the U.S. Congress to testify and bring this information to light. That is the only mechanism that he sees available for this information to be public. Mr. President, my next question for you is about being ineligible to run for president again. Sorry for being kind of distracted. I'm facing a lot of issues in the space. Just for the audience again, tell you how difficult it is running the space. The space is being censored live, and the former president is joining from an alternative account. No need to translate, Mario. He's joining from an alt account, and it took us more than half an hour to get him on stage, even trying different accounts. That's the level of censorship we're facing. And we're talking about the fourth largest democracy. Well, in the largest democracy, the US, remember, Trump himself was censored from Twitter as well. Don't forget that. And we've talked about other political leaders in other countries being censored. We've been fighting for free speech in multiple countries. Mr. President, you're ineligible. You're unable to run for president again at the next election. Is there any way you can actually reverse that ban? Tem alguma forma de reverter essa inelegibilidade? And if not, how will the next presidential election look like if you're not able to run? Qual outro presidente que ele gostaria caso ele continuasse inelegível? Elegibilidade agora, né? Ele quer saber se há alguma forma de reverter essa inelegibilidade que o senhor tem para concorrer para presidente, e caso isso não possa ser revertido, como o senhor vê a próxima eleição presidencial agora que vem em 2026? Como que iria ocorrer essa eleição presidencial caso o senhor não possa concorrer? A minha inelegibilidade veio porque eu me reuni com embaixadores aqui no Brasil. Foi uma resposta que eu dei ao próprio presidente do TSE à época, que 2 meses antes havia se reunido com embaixadores também. Não justifica essa reunião com embaixadores a minha inelegibilidade. Que nenhum motivo. O motivo, do meu entender, não tem peso nenhum, mas o TSE, a Justiça Eleitoral aqui é partido. No momento, a maioria são integrantes, são partidários. Existe a possibilidade de reverter a elegibilidade, no meu entender, no momento é via Parlamento Brasileiro. He's saying that
became ineligible as a result of meeting with ambassadors in Brazil. That was tem uma esperança due to meeting with ambassadors. The electoral court turned him ineligible, which doesn't make any sense in his view. But that was the reasoning and the whole motivation behind making him muito que não chegou 2026 ainda. And the only isso que eu entendo. Eu acho que ele tem uma carta na mão. Reversal in this situation would be through the Brazilian Congress. That's how he sees it currently. Just to kind of give you an idea of how insane this is, anyone in Brazil, and you can translate this, Mario, for the audience. I've faced a lot of craziness hosting these spaces, from covering a mutiny in Russia to covering a prime minister that's being targeted and that was, fearing his life, Prime Minister of Pakistan fearing his life, to having Hunter Biden, the son of Joe Biden, on stage, to covering the wars. I've had a lot of crazy moments, and this is definitely one of the top ones. Everyone in Brazil can only join this space through VPN, and now even VPNs are being blocked in Brazil. So make sure everyone in the audience, please retweet the space and say that you need a VPN to join the space if you're in Brazil. That's the level of censorship we're facing. Mario, if you could say this to the audience, please, sir, and then I'll ask Mr. President another question. Go ahead, Mario. So, o que o Mário disse, isso é para o pessoal que está ouvindo, não para o presidente, é que ele já passou muitas situações estranhas e malucas, vamos dizer, entrevistando autoridades de outros países, fazendo cobertura de outros eventos pelo mundo, como na Rússia e no Paquistão, mas ele é um dos eventos mais estranhos e fora do normal que ele está observando hoje, é que não só no Brasil as pessoas estão precisando usar VPN para entrar nessa transmissão, como as pessoas que já têm VPN no Brasil estão relatando que não estão, nem com VPN estão conseguindo entrar. Então, o Mário dizendo que é provável que até VPNs estão sendo derrubados no Brasil. E se esse é o caso, o seu caso, alguém que está ouvindo está com dificuldade de ouvir ou está com problemas de VPN, por favor, tweete essa informação e avise a gente aqui o que está ocorrendo com a sua situação. Mario, go ahead if you want to ask your question. Yeah, and Mario, I'm starting to send you, just make it easier for you. Any question I ask, I'm just sending it to you via DM on WhatsApp to make it easier for you. Thank you. Yeah. So that's the next question. It's not too easy. No problem. Thank you. A journalist, Michael Schellenberger, said the following, and he's been very, very vocal about censorship in the US and, of course, in Brazil. He said the following: at the moment, Brazil is not yet a dictatorship. It still holds elections, and the Brazilian people have other means at their disposal to confront authoritarianism. But the federal Supreme Court and the Superior Electoral Court are directly interfering in those elections through censorship. So, Mr. President, if we continue going down this path, and if this does not change, if there's no change in Brazil, and if everything continues as it has been over the last few weeks and months, and even years, how will Brazil look like in the next 5 and 10 years? Even 1 or 2 years, let alone decade. Então, presidente, a pergunta dele é baseada no que o Michael Schellenberg disse, que ele falou assim, nesse momento, o Brasil não é uma ditadura plena. Ainda tem eleições e as pessoas têm outros caminhos e meios à sua disposição para enfrentar o autoritarismo. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos e o TSE também estão diretamente interferindo nas eleições através da censura. Se continuar nesse patamar, o que o senhor vê vai acontecer ou pode acontecer com a democracia no Brasil? Olha, a nossa democracia está ameaçada há algum tempo. Algumas autoridades do Brasil dizem que infringiram leis para salvar a democracia, entregando, ou melhor, elegendo, né, uma pessoa que tem uma vida bastante voltada, com muitas amizades com ditadores pelo mundo todo, que é o atual presidente da República. So Brazil's democracy has actually been under threat for a while now. We've seen these acts continuously taking place in Brazil. And, the current government in Brazil, especially speaking here about the executive power in Brazil today, have very affinity and friendships with a lot of dictatorships around the world. And these are some examples I can name here for you to know is, Venezuela, Nicaragua, Cuba. These are friendly regimes currently with the Brazilian government. So Brazil's democracy
has been under threat for quite some time. Nicaragua, Cuba. And I've got just some more information here I just received. I'm going to send it to you now, Mario. This is pretty crazy. Someone just sent me through that information, and we're going to be tweeting it. This is crazy. So I'm going to read out the exact tweet. At the time of the current space with President Bolsonaro and myself, the Kaspersky website shows intense cyber attacks on Brazil in real time. This places Brazil and the USA among the 3 most attacked countries right now as we speak. So there's a massive spike in cyber attacks, intense cyber attacks in Brazil. And I want to remind the audience, the former president of the 4th democracy, the 4th largest democracy, is currently using Elon's Starlink to access this space. Another example of Starlink playing a role, not only Twitter, X, but also Starlink playing a role in fighting censorship. Again, President Bolsonaro said it himself at the beginning of the show. He is using Starlink to access this space, to be able to speak on a social media platform. Mario, please translate this for the audience before I ask my question, but this is crazy. Isso é uma outra informação que o Mário quer que eu passe aqui para o público que está ouvindo. Ele acabou de receber informações que nesse momento, durante essa live, no X, o site Kaspersky está mostrando intensos ataques cibernéticos no Brasil, nesse exato momento ocorrendo no Brasil. Isso coloca o Brasil e os Estados Unidos entre os 3 países mais atacados no momento no mundo em termos de ataques cibernéticos ocorrendo no Brasil. Essa informação que o Mário Naufal acabou de me passar do site Kaspersky. E lembrando também para o público que está ouvindo que o presidente do Brasil está usando Starlink para poder acessar essa live. Go ahead, Mario, if you want to ask your question. Yeah, of course. And just more information that anyone listening right now from the media, anyone that has a big following, use your platform. I don't care if it's YouTube, I don't care if it's X, I don't care if it's a TV station or radio station to broadcast this, because I want to mention something. I actually agree with a lot of President Lula's policies and stances from a political perspective. And I disagree with a lot of stances of President Bolsonaro. That's me having an opinion, as with everyone else in this space. But I am doing this because I'm against centralization of power and censorship. So I think no matter what your political position is, censorship should never be okay. And we're seeing the ugly side of it right now. Mario, please translate this and I will ask my question right after. I apologize for being so passionate. De novo, isso para o público ainda, a pergunta não veio, mas ele está falando que ele está pedindo para as pessoas que têm, jornalistas, pessoas que estão acompanhando essa live, que têm uma audiência, seja para o YouTube ou por outros canais, que distribui essa live, passa essa live adiante para as pessoas poderem ver e acompanhar. E o Mário Naufal mesmo acabou de dizer que ele, pessoalmente, tem até visões, né, que ele se alinha politicamente em várias coisas com o presidente Lula, e discorda com o presidente Bolsonaro, mas ele acha um absurdo que o fato que ele tem o direito de ter uma opinião. E o mais absurdo dessa questão não é uma questão partidária, uma questão de não concordar politicamente com alguém, mas a questão da liberdade de expressão que está em jogo. E ele acha que isso que tem que ser, a batalha tem que ser nesse caminho, não em termos de briga partidária. Go ahead, Mario. Interessante, você vê? Thank you. Ele tem um posicionamento mais à esquerda e ele é até alinhado com o Lula, mas o que ele está vendo na live do Bolsonaro é inacreditável. Esse tipo de censura. E ele faz um pedido completamente oposto ao que o STF, o Alexandre de Moraes, faria para compartilhar a live. Enquanto, né, os poderes daqui querem remover qualquer conteúdo direitista dos canais do YouTube ou de outras redes sociais. Vamos para a pergunta. The final straw is when we were given demands to suspend journalists and sitting members of parliament. And moreover, we could not tell them this was at the behest of Moraes. So X had to ban those people, and they couldn't say that Justice Moraes was the reason they were banned. They had a request from Justice Moraes and the Supreme Court. E aí, Moraes, agora tá com você a batata, vamos lá. We had to pretend it's because of our rules of service, of breaking our rules of service. That was the final straw, and we said no in response to Supreme Court Justice Alexander de Moraes, who then initiated an investigation into Elon for allegedly conducting, quote, a disinformation campaign and obstructing Brazilian justice. So de Moraes also accused Musk of inciting and being part of a criminal organization, citing his actions as a threat
to Brazilian democracy. And he obviously threatened to ban X. My question to the president, and I want him to speak directly to Elon. President, what is your message to Elon in his fight against the Supreme Court in Brazil and the government in Brazil and their attempts to censor? And how far can Elon go in this fight? Que o Bolsonaro falaria, que o Bolsonaro diria, né? Quão longe Elon pode seguir. A última gota para ele foi quando eles receberam demandas para suspender jornalistas e membros do parlamento brasileiro, e também eles não podiam falar que essas demandas estavam vindo diretamente de Moraes. Pausa aí para mim. Nitidamente, o jornalista ele quer saber quais são as alçadas, né? Não sei se é a mando do Elon Musk, ele faz essa pergunta, ou para entender até que página, né, os americanos podem contribuir para que esse poder deixe de emanar, né, essa censura deixe de emanar do Alexandre de Moraes no Brasil. É isso que eu percebo com esse tipo de pergunta que ele faz, né? Até onde o Elon Musk pode ir contra o Alexandre de Moraes? Basicamente foi essa pergunta que ele fez. Vamos ver como vai vir a tradução. Eles tiveram que fingir que eram as regras do Twitter que estavam cumprindo. E essa foi a última gota, ele disse não. Em resposta, o ministro iniciou a investigação contra o Musk por conduzir uma campanha de desinformação e obstruindo a justiça brasileira. E ainda que o Moraes acusou o Musk de incitar e participar de uma organização criminosa, e citando que as ações dele tinham ameaçado a democracia brasileira. E o que o Moraes também ameaçou o X. A pergunta dele é: até o que o senhor acha do que o Elon Musk disse? Qual a sua visão do que o Elon Musk tem dito, o que tem feito? E até onde o Elon Musk pode lutar, mesmo através aqui dos Estados Unidos, até onde ele pode, qual o limite, se tiver qualquer limite que ele pode fazer para lutar com isso? Quando o Elon Musk esteve no Brasil em 22, eu chamei de mito da liberdade. Não justifica, no meu entender, uma acusação dessa contra o Musk, buscando aí atingir a soberania brasileira e botar um fim em nossa democracia, porque com censura não há Starlink, não há liberdade de expressão, não há democracia. He's saying that, when Musk visited Brazil a few years ago, when he was still president, he called Elon Musk the legend of free speech, the legend of liberty, a freedom-fighting legend. And everything that Elon just said there is clear proof and shows that you can have democracy in these situations. If you ban companies such as Starlink or even X, or companies like this from a country because of disagreements, as Elon just listed there, as he explained, you can't have a true democracy or a free country. Mr. President, the question I have for you is a bit of a difficult one for you. President Lula was unable to run for president when you were running for president because he was in prison for alleged corruption. The investigation that led to his conviction was headed by Judge Sergio Moro, who then became your Minister of Justice. President Lula was then released. Let me send you that question, Mario. President Lula was then released from prison after less than 2 years, following a Supreme Court decision under Chief Justice Dias Toffoli, who was appointed by President Lula himself. My question to you here is less political. Are we seeing a struggle between both the left and right to have more control of the Supreme Court? And are both sides abusing power and censoring because the Brazilian system itself is broken? Or in your opinion, is this purely a political issue on the left? Is it an issue of both the left and the right? Or would you say it's an issue of only the left? And I hope your answer would be that it's an issue that applies to both sides. Então, presidente, ele está falando aqui que o Lula estava inelegível quando o senhor foi preso. Ele estava preso por corrupção. Antes de concorrer para presidente. É isso que ele falou, do direito, pô. Que chegou à prisão, a prisão do Lula, foi liderada pelo juiz Sérgio Moro, que depois virou seu ministro da Justiça. O Lula foi solto depois de menos de 2 anos,
seguindo a decisão aqui que ele fala que foi do Dias Toffoli, mas eu creio que do Fachin, mas ele disse Dias Toffoli aqui, que foi indicado pelo Lula, pelo próprio Lula. Você está vendo uma disputa, uma briga entre a esquerda e a direita pelo controle da Suprema Corte? E a outra pergunta é, os dois lados, na sua visão, os dois lados, a direita e a esquerda, estão abusando o poder de censura, porque o sistema brasileiro não funciona, ou o senhor acha que é uma questão partidária só de um lado que vai atrás do outro lado? Olha, a Suprema Corte brasileira tem um forte viés político. Quem indica as pessoas para compor a Suprema Corte são os respectivos presidentes da República daquela época. Então, isso, no fundo, sempre uma pequena quebra de isenção no tocante a isso aí. Total. E nós sabemos aqui no Brasil que a Suprema Corte, a grande maioria dos ministros foram indicados pela esquerda e influenciam nesses julgamentos. So you're saying that the Supreme Court has had a strong political bias in Brazil? Ele não está se alongando, né? Está meio cabreiro o Bolsonaro nas respostas. The Supreme Court. And to your point, as regards to the members of the court today, the large majority of the members that are there now in the Supreme Court were appointed by former left-wing presidents. So that is an accurate assessment of the situation. Mr. President, we do have U.S. congressmen in the audience right now listening. Congressmen who have been vocal against censorship in the U.S., who some of them we've had on stage. They're listening to the space live right now, and I'm sure many will listen to the recording. What is your message, sir, to these lawmakers of the largest democracy in the world, the United States of America? Ele está dizendo que, nesse momento, tem membros do Congresso americano que estão ouvindo esse space. Tem gente ouvindo. São deputados que são bem opostos e falam contra a censura nos Estados Unidos de forma bastante direta, constantemente. Qual que é a sua mensagem para esses deputados americanos da maior democracia do mundo aqui, que estão ouvindo a gente? Olha, os Estados Unidos têm uma grande influência pelo mundo. E nós sabemos que aí, ainda, né, a liberdade de expressão existe e vocês realmente são democratas. Eu quero dizer que continuem, participem desse evento no dia 7 de janeiro e colaborem com as investigações para que a censura deixe de existir no mundo. Porque sem democracia, né, sem liberdade de expressão, não há democracia. He's saying that the U.S. is, a beacon of freedom in the world and a true free democracy. So his recommendation to the U.S. congressmen who are listening is to continue to fight and to, if they can, attend the hearing that will be taking place next week, May 7th, I believe, Tuesday, to continue getting this message out. 7 de janeiro, mas é 7 de maio, né, o evento. Because freedom of speech and liberty is essential for free countries and democracy. Quem está vendo agora já até ocorreu. Mr. President, can you give us examples of how, and first, I do want to mention another thing, to make this space even crazier. The former president is actually joining us while being hospitalized. The team is posting videos of the president speaking on an alternative account. For anyone that doesn't know, including the congressman in the audience, the former president is actually using an alternative account to speak because he couldn't join from his main account and his other alternative account to show you the level of censorship. But they have posted videos of him speaking on the space while being hospitalized. You can see the tube coming out of his arm. So I just want to thank the former president for not only joining while being censored, but also joining while being hospitalized. If you could please thank the president for that and mention that for the audience, Mario. And then my question is a very short question. I can add it as well. Mr. President, can I translate that first, real quick? Sure. Então, primeiro, presidente, ele quer agradecer ao senhor pelo fato que o senhor está nessa live, não só pela censura que o senhor passou para poder participar disso, mas como a situação que o senhor também foi hospitalizado hoje e teve esses encontros médicos e que o senhor participou dessa live. O Mário Naufal quer agradecer muito que você fez isso, e ele tem uma pergunta agora que eu vou traduzir. Go ahead, Mario. Mr. President, and I do want to ask Congressman Gustavo a question shortly as well.
and Congressman Eduardo, the president's son, a question. But Mr. President, the way your allies are being targeted, it's hard to say it's not politically motivated, even though I try not to take sides. Can you give us some examples of how you, your family, your allies, and your supporters are being targeted and censored? Just to give an idea of the global audience and the American audience listening right now and other democracies listening right now of what censorship and what centralization of power looks like. Ele está dizendo que, na visão dele, é praticamente impossível negar que, de fato, a censura está sendo bastante partidária no Brasil. Ele não consegue negar isso e, de fato, é o que parece que está ocorrendo. Ele queria saber se o senhor poderia relatar exemplos específicos do que tem passado, o que essas pessoas que estão sendo perseguidas ou censuradas no Brasil, o que elas estão passando hoje. Olha, como eu disse, a imprensa tradicional é de esquerda no Brasil, em sua grande maioria. Para nós, sobrou apenas as mídias sociais. E as pessoas influentes do meu lado, quase todas foram censuradas. Então, temos vários exemplos disso aqui no Brasil. Como, por exemplo, pega-se um grupo de empresários conversando reservadamente e daí resolve acusá-los de golpistas. E ali havia um empresário que tinha uma página com 10 milhões de seguidores, bastante influente no Brasil. Então, conseguiram, ao censurar essa página, tirar esse empresário, não tem nada, nunca foi golpista na vida dele, mas conseguiu tirá-lo do ar. E, assim sendo, inibe os demais empresários a participar, a participar das eleições. Isso daí, obviamente, só pesou para um lado aqui no Brasil. So he's saying that, as he mentioned before, the traditional media is on the side of the left, which means that social media is the only mechanism the right has. Most of the people on the right who had very successful social media accounts to push the conservative message, they were censored, they were removed, they were banned. So that's, what he mentioned before, but he added on to say that there's even been Brazilian businessmen, people that were his supporters, that were businessmen, who they themselves were targeted during the election process through their social media pages or through their private messages between themselves. So there's cases of even, people beyond social media, people that are regular businessmen who just tend or follow or support one side, being Bolsonaro's side. They were targeted by simply exchanging private messages with each other, and their social media and other mechanisms are also removed. My next question for you, President, and I've got a president for Congressman Gustavo afterwards, I've got a question for Congressman Gustavo. But Mr. President, the question is for you. I want to openly invite sitting President Lula in a very civil conversation, either with me or with another guest, former President Bolsonaro, if President Lula agrees, which I doubt he will, but I'm going to give it a try. But first, I want to give an open invitation live on stage here for President Lula to join me in a one-on-one conversation to get his side of this argument. I'd love to always hear both sides on any argument there is. That's what we stand for in this space. So, Mr. President, President Lula, this is an open invitation for you, sir, to join me here on stage to get your take on the same questions that I have. And my question here for President Bolsonaro, and Congressman Gustavo. I'll ask Congressman Gustavo first and then get the president's thoughts on it. Congressman Gustavo, we have seen a release of documents by Jim Jordan and the House Judiciary Committee concerning the censorship in Brazil, and especially on X. They included 28 orders issued by Moraes to X, both in Portuguese and English, alongside 23 additional orders that don't have translations. And there's another 37 orders issued by the Supreme Electoral Court of Brazil. They highlight the Brazilian government's actions to censor 300 accounts, including Mr. Bolsonaro, President Bolsonaro's accounts, and other journalists, including Paulo Figueiredo Filho and of course, Alan Dos Santos, which also helped us organize this space. I want to get more, if you can give us a bit of an overview, Congressman Gustavo, about this document release by Jim Jordan. And then I'd love the president's thoughts on this data dump. But first, Gustavo,
I'd love your take on it. If you can give us an overview of this document release and what it included and your thoughts on it, sir. Sure, I can do that. But firstly, thank you, Mario, for giving us the platform to shed some light to what's going on in Brazil. We haven't had this opportunity lately, and we were quite honestly, we were about to lose faith that something could happen. And so I thank you very much, and thank you for having me here on your space. Ever since these files came out publicly, and everybody in Brazil started to understand what was going on, as one of the biggest scandals in our judiciary system in the history of our country, a lot of things have happened. People who did not believe that could be happening and thought that we were all just a bunch of conspiracy theorists and radical and whatever other adjectives the legacy media uses here. Now there is a consensus in Brazil that we are no longer a democracy. I've heard you say, I think 4 or 5 times, that Brazil is the 4th largest democracy in the world. I think actually we went from 4th to 3rd, but the 3rd largest dictatorship in the world. You cannot have a democracy when you don't have freedom of speech. The foundation, the most important pillar of a democracy is for people to be able to give their opinions without the risk of being arrested or having their houses raided by the federal police, like you already know. And ever since these decisions from de Moraes came out, it has become impossible to hide the truth. As we say here in Brazil, the king is naked. The empire is naked. Everyone knows what's happening. And now we are hoping that the world understands that Brazil is actually the most advanced country in this new system of dictatorship, of, like I say, trans democracy, a democracy that identifies a dictatorship that identifies itself as a democracy, because we no longer have the foundation of a democracy. To have a democratic country, you need to be able to give your opinion. I mean, democracy means the power of the people, or the decision of the people. But for that decision to come to light, there needs to be a debate before that happens. And in Brazil, there is no debate anymore. I've heard Bolsonaro, our president, saying, good evening, Bolsonaro. Good evening. It's nice to hear you defending our country once again. I've heard him saying that the majority of the press in Brazil is a leftist. Actually, there was a poll recently that came out in which that interviewed 6,665 journalists here in Brazil. And 85% of our journalists, of the press in Brazil, declares themselves as a leftist. 85% dos jornalistas são de declares themselves as extreme leftists. Mario, uma parte desses 85% é da extrema direita. Mario translates this last part, Mario. That 80% of journalists, sorry, Congressman, but I just want the president. 85. I just want the president to hear what you just said. Mario, if you could translate, 85% of journalists are labeled themselves as leaning left, and I think it was 15% were labeled as were identified as leaning extreme left. And I want to add something to it, Mario, that the current government of Brazil has increased spending on mainstream media by 30 times more than under Bolsonaro. So, Mario, I want you to mention those things that me and the congressman just said to the president, those facts. And then I want to ask the president is, what happens next? Like, if this path continues, what happens next? And if there's in any way President Bolsonaro becomes president again, what changes would he make? Systematic changes in the country to fix this issue of censorship and centralized power. Could you just, after you said the 80 to 85%, can you just repeat right after you said that part? I think 15% identified as extreme left and 85% identified as left-leaning. And then I mentioned that the spending... 2%. Sorry. 2% identifies as extreme left, 85% identifies as left, and only 4% right. 4%, hold on, sorry. 2% extreme left, 4% right, and 85% as left? E 85% esquerda. Wow. Mario, I'd love you to translate this along with the 30 times. The question is, what if Bolsonaro becomes president again in some way? I don't know. I know he's facing a lot of difficulties right now.
What changes would he make or would he recommend for the next president after President Lula? 85% dos jornalistas de esquerda, dele é em relação à mídia no Brasil. Ele falou que no Brasil, os jornalistas hoje se identificam 85% como de esquerda, 2% extrema esquerda e somente 4% de direita. Caraca. E a pergunta dele é, se o senhor voltar a ser presidente, quais mudanças o senhor poderia fazer ou gostaria de fazer para que isso mudasse, ou se tem uma forma de mudar, caso o senhor retornasse ao poder depois da saída do Lula da presidência? Olha, você não muda a cabeça das pessoas, jornalistas, de uma hora para outra. Isso vem de um trabalho desde as universidades. Você vai ter que conviver com este pessoal e demonstrar, pelo exemplo, que lado está certo. Como eu vejo no momento, apesar de ter perdido as eleições em 2022, hoje em dia a maior parte da população brasileira quer a minha volta. Tá? E somente com a liberdade de expressão nós podemos começar a vencer esse grande obstáculo e voltar à normalidade em nosso Brasil. So he's saying that it's impossible for him to change people's minds. You know, if people believe what they believe, that it's impossible for him to as empowered to change people's minds. But with that being said, you know, the work to be done when it comes to, you know, balancing, let's say, the reporting or the perspectives in Brazil is the work in universities. That's where, you know, the ideas come from, where people are being, you know, graduating as journalists. He is saying, though, that it's clear to him that the large majority of people in Brazil want him back in power. So the people themselves want him in power. So given that, you know, to get there, actually, he will need, you know, freedom of speech and liberty and true freedom to be able to achieve anything at this point in Brazil. Without freedom of speech and the ability to say what he thinks, it's impossible for him to do anything. But he does believe that the large majority of people in Brazil want him back and as a president. I'm going to ask. Can I just? Yeah. So Congressman, I just do have information. Sorry, sir. I do have information that the president, obviously, he's being hospitalized right now, so he is very tired. He stayed way over time as well on this space. So we're going to ask 3 final questions with me and obviously my 2 co-hosts, Nick and Suleiman. Suleiman, I'll let you ask the question, and then Nick, I'll let you ask a question, and then I'll ask a final question. Suleiman, go ahead, sir. Mr. President, we've seen extreme censorship throughout the world, country after country, and we're seeing this happen more prevalent in many countries in real time. Why do you think that Elon Musk has focused in on censorship in Brazil? Presidente, ele disse que a censura, ele já viu muita censura em muitos países do mundo, né? Ocorre a censura em muitos países. Na sua visão, na sua opinião, por que você acha que o Elon Musk escolheu focar no Brasil em si, dado que tantos países têm censura? And Nick, sorry, go ahead, President. I forgot he didn't answer. Pode falar, presidente, pode falar. Olha, aqui na América do Sul, temos a Venezuela, que é uma ditadura. E entendo que não há interesse dos americanos, do Elon Musk, que o Brasil vá para a esquerda. Então, talvez isso seja a intenção dele em mirar para cá e buscar alternativas. E digo, só para complementar a pergunta anterior também, as mídias sociais é que dão equilíbrio nas informações do Brasil. Se nós tivermos as mídias sociais censuradas, como estamos tendo ultimamente, e daí não tem mais opção de sonharmos com a volta à democracia no nosso Brasil. So he's saying that Elon might potentially be looking at Brazil in this way because, you know, given Latin America today, you have countries like Venezuela, other tyrannical regimes, and he believes, President Bolsonaro believes, that Elon might be looking at Brazil, knowing that Brazil is such a significant country. If it were to fall, you know, to these elements similar to Venezuela, that's a direct threat to the United States. That's Bolsonaro's, you know, potential opinion on why this is taking place today. But, you know, reiterating the previous point that he was making, the social media in general in Brazil is the balancing power of communication and information today. If without that, you know, not only can, you know, conservatives obviously don't have a chance of speaking and getting their information out in an equal way,
but just the overall ability to communicate and get true information, any information out, and having a true free country that becomes impossible without a free social media, environment. Nick, I want to give you the second last question of the day, and I've just messaged Elon just now, see if he can join us as well. So I'll let you know if he replies. I think he was online shortly. So I've just see if Elon can join to get his thoughts on this. He did join one of our previous spaces on censorship in Brazil. And Nick, maybe Mario, I'll let you translate this point, and then I'll go to Nick for the next question before I ask a final question to the president. Oh, Mario, you translate what you want me to translate the Elon part? Yeah. Is that correct, Mario? Yes, correct. Okay. Just for anyone in Brazil. Então, para as pessoas no público aqui, ele quer que as pessoas saibam que ele já mandou uma mensagem para o Elon Musk agora, para ver se quando que o Elon Musk pode entrar. Ele estava online recentemente, faz um pouco de tempo agora. Então ele já entrou em contato lá com o Elon Musk para ver se ele consegue já entrar aqui. A promessa era ter os dois na live, né? E ele tem mais uma pergunta para fazer ao presidente. Go ahead, Mario. So my next question. Oh, sorry, Nick. You have the question, and I'll ask a final question. Sure. Yeah, I'll. Can you hear me? Can you hear me? Okay. Yeah, I can hear you. All right. Yes. Yeah, all right. Sorry, my mic died as soon as I started. So President Bolsonaro, it seems that the media has been weaponized against conservatives in Brazil. That's my interpretation, anyway. And if this is true, is this movement to censor conservatives in Brazil working successfully? Is there a lot of pushback, or do people see through it? A pergunta dele, presidente, é do que ele entendeu até agora na conversa, é que, de fato, a mídia no Brasil tem essa posição política contrária à sua, e a contrária da direita no Brasil. Can you repeat the last part, Nick? It cut off. I said the first part. Sure. Is there a lot of pushback? And do people see through this? Are more and more people being woken up by this idea of conservative media being censored in Brazil by the government? As pessoas no Brasil, na sua visão, têm percebido que a mídia está de um lado político? Como que você vê a população no Brasil, os brasileiros, em relação ao que o senhor elaborou aqui nas opiniões da mídia, na forma que a mídia conduz seu jornalismo? O povo brasileiro está alerta a isso? Ou qual a sua visão nesse tema? Tem uma pesquisa dessa semana do Instituto Paraná Pesquisas, onde mostra que 2/3 dos brasileiros têm medo de se expressar. Ou seja, se sentem censurados. Essa é a maior prova que nós temos no momento que a censura existe no Brasil. So a poll just came out this week, actually, that says where Brazilians were polled, and 2/3 of the respondents in the poll said that they are scared of speaking their mind. So 2/3 of the people responding to this poll said that they're scared of speaking their minds, which shows clearly just how worried and how concerned people are to express their basic opinions and their political views. This is crazy. And President, I've got a final question for you here. So you've got the world listening right now. You've got people from China using VPN. We've got people from the US. We've got people from Australia, Europe, Russia, and of course, people from Brazil listening either on this space or simulcasts using other platforms, YouTube or X. What is your message to the world on what we're seeing in Brazil and what we're seeing in other countries on the fight to kill our given right of free speech and the increasing censorship? Essa mensagem é para o mundo, né? Presidente, você não só para a CNN Brasil, a CNN mundial. No mundo inteiro nesse momento. Tem pessoas usando VPN na China, tem pessoas na Europa, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil usando VPN hoje. Então a sua mensagem está espalhando pelo mundo todo. Desculpa, o que o senhor tem a dizer VPN, em relação ao mundo, para o mundo saber, nessa briga contra a censura? Qual que é a sua mensagem para o mundo que está te ouvindo agora, nessa briga, no que está acontecendo em relação à censura, para que as pessoas entendam não só o que acontece no Brasil, mas para que elas se preparem e saibam os riscos da censura em seus próprios países também? Olha, ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai devagar. Quando você vê, parece que não tem mais retorno para o Brasil. E
temos a possibilidade de voltarmos à normalidade, tendo em vista o que for apresentado no parlamento americano sobre isso que aconteceu no Brasil. Já bem falado por aqui, por aí também, de que nós não vivemos numa situação de normalidade, nós não temos mais liberdade de expressão no Brasil. Então, o mundo sempre se preparar, porque não acontece de uma hora para outra. Vai devagar e quando você vê, pode ser tarde demais. So he's saying that for people to know that censorship and you're losing of your freedoms and freedom of speech, it doesn't happen overnight. This takes time. Presidente, você pode completar a segunda parte que cortou aqui para mim? Só a segunda parte. Eu já falei a primeira aqui complementa a segunda. A perda da liberdade de expressão não acontece de uma hora para outra. Ela vai acontecendo devagar. Então, sempre é o menor sinal de censura, tem que haver reação daquele país por parte daquelas pessoas que defendem a democracia. So he's saying that people need to rise up and actually fight back. I mean, for Brazil's situation, he did say also that normality can come back to Brazil. There is a chance of balancing and normalizing the situation back in Brazil as a result, specifically of the U.S. Congress paying attention and these hearings that might take place. There is a potential glimmer of hope for Brazilians and the country of Brazil that as a result of international attention, people will be paying attention and Brazil has a chance of coming back. But his overarching message in general is, you don't lose freedom of speech overnight. That doesn't happen. It comes over time. So people have to be alert to it. They have to understand and identify it quickly, and they have to stand up and fight against it as soon as they identify it. My message to the audience, and a final thank you to the president right after. And Mario, I'd want you to translate this. So my message to the audience is the following. I think you should do your part. This is a very serious global issue. I didn't believe it until I started doing these shows for the past year and a half. I've had world leaders on stage. I've had politicians. I've had business leaders on stage. Too many to name. Many that are being censored. I've had people that are controversial but being censored, that were banned even from X. One was reinstated yesterday. Someone you all know, and he's just been reinstated. So we'll have him. We'll have a space with him tomorrow, 6 p.m., to welcome him to X. And just for having these discussions, just for having these interviews with other world leaders and other censored people, there's countries I can't even go to. I won't name them here, but Brazil is a perfect example. I'm not going to go to Brazil now just for doing. I love Brazil, incredible country. Just for doing these spaces, criticizing the censorship in Brazil, not even criticizing President Lula or criticizing the Supreme Court, just censorship. I can't even go to the country and suddenly I'm under investigation by the federal police just for hosting these spaces. And again, E tratando do tema, ele tem receio, ele mesmo, de ir para o Brasil. Então ele está convocando as pessoas a prestarem atenção nisso. E que são. Can you repeat just the last sentence that you said there, Mario? I got everything, but the last sentence. Sorry, there's a lot there. I don't remember the last sentence. Well, I was just saying that I'm an Australian. I'm an Australian citizen, and I can't even go to Brazil. Yep. Yet I have no political stance, no political stances whatsoever, except fighting censorship. And there's countries, including Brazil, that I don't even visit. And again, I'm an Australian citizen living in Dubai because it's a pretty good place to live when you're a person in the middle that doesn't take any political sides, not pro-Russia, not pro-Ukraine, not pro-left, not pro-right. Yeah, I cannot go to Brazil as an Australian citizen. And the reason I say this, Mario, I'll let you translate that last point, and I'll tell the audience why I'm saying this, and I'll give the mic for the president. I did get that part of the Australian in your visit to Brazil. So my final message would be, everyone in the audience right now, I ask you one thing. You don't have to agree with President Bolsonaro. You don't have to agree. You don't have to be Brazilian. I ask you one thing. Share this message, and if you're Brazilian, share this space on as many platforms as you can, to show President Lula, to show the Supreme Court that censorship will not win. Censorship is not enough. Elon is not alone in this fight. O pedido que ele faz, além de você lutar pela sua liberdade, é que
distribua esse space, distribua essa mensagem, o que foi ouvido hoje, tudo que foi conversado, distribua isso o máximo possível para que as autoridades do Brasil, Lula, o Supremo no Brasil, vejam isso e para incentivar o mundo a prestar atenção não só na questão do Brasil, porque isso é uma questão partidária, não é? O Mário Naufal mesmo disse que ele é uma pessoa neutra, ele nem é brasileiro, ele é neutro politicamente, ele não tem opinião política praticamente quase nada. Então ele pede que as pessoas distribuam ao máximo essas informações, o que foi ouvido hoje, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e se juntem e façam alguma coisa para lutar pela liberdade. And Mr. President, not saying, even though I don't agree with a lot of your stances or political stances or things you say, I want to applaud you and thank you for fighting censorship, despite everything you're facing, your passport being confiscated, your life being in danger, the risk of you being jailed, you not even being able to speak on a social media platform. I appreciate you at this late hour joining our space, using Starlink while being hospitalized, while being censored. Thank you, sir, for doing this. And I urge more world leaders to follow these footsteps. Thank you, President Bolsonaro. Mário. Ele quer agradecer o senhor, presidente. Embora ele mesmo tenha diferenças políticas com o senhor, ele quer agradecer o seu trabalho na luta pela liberdade de expressão. Ele é muito grato, não só pelo seu trabalho em relação à liberdade de expressão, mas por tudo que o senhor passou, tem passado e está passando no Brasil hoje, os riscos que o senhor toma. Hoje também, para participar pelo Starlink, por também na sua situação de saúde hoje, também por ter entrado hoje. Então, ele quer muito agradecer a sua presença, tudo que você disse, tudo que você representa, e ele incentiva os líderes em todos os outros países no mundo para seguir no seu caminho pela liberdade de expressão. Ele está pedindo para isso, para os líderes no mundo inteiro observarem o seu trabalho que você tem feito e seguir exatamente esse mesmo caminho. And finally, President Lula, the invitation is open to join this space and give us your side of this argument. And to all other world leaders, censorship won't win. Thank you very much, everyone. Appreciate President Bolsonaro joining this space, and every other panelists joining this space, every other audience member who used VPN to join this space and to fight for free speech. Thank you very much, everyone. We'll see you again tomorrow for another major space with a major guest based in the US that was censored, arguing against censorship in the largest democracy in the world. Thank you very much, everyone. 6 p.m. Eastern time. At 6 p.m. Eastern time. 6 p.m. Eastern. Thank Basta músicas para tirar um pix por isso. Então imagine que em vez de você ficar escutando uma... Acabou, né? Acabou, na verdade. Vamos remover aqui. O Mário Naufal, é assim que fala, né? É esse jornalista aqui, ó. Para quem quer saber, normalmente a gente está acostumado a ver jornalistas políticos mais velhos, né? O Mário é um jovem jornalista americano. Não escondeu, né, a predileção dele, alinhamento, né, normalmente à esquerda. Mas quando você chega ao Bolsonaro e começa a ouvir que a denúncia que estão fazendo contra um cara que foi tentaram rotular como fascista é justamente um fascismo, o jornalista fica intrigado. E fica com medo também, medo até de vir para o Brasil. Não precisa, Mário. Pode vir, vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido aqui. A polarização política, ela não te ataca na rua, né? O americano fica achando, nossa, a gente está em guerra. É que nem a gente vê a guerra da Ucrânia. Acha que sai a guerra da Ucrânia, você vai lá e toma um tiro de bala perdida. Às vezes a guerra urbana aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo é pior que a guerra da Ucrânia, tá? Eu tive a oportunidade de conversar com poloneses. É uma guerra muito mais política do que propriamente essa guerra de bandido quebrar vidro de carro aqui em São Paulo que a gente vê. Então não se assuste com isso, não é desse jeito também. É muito bom que você convidou abertamente o Lula, né? Convide o Moraes também. Será que o Moraes falaria com o X? Seria muito interessante ver uma live. Uma pena o Elon Musk não ter entrado nessa live, né? Mas o Bolsonaro foi muito bem nas respostas, eu acredito que tenha trazido à tona. E o principal, eu vejo essa situação do X e do Elon Musk entrando na parada como sabe aquele sequestro tem um filme até que é sobre isso, né? Uma mãe
e um filho que são tratados presos, um fato real até, nos Estados Unidos, que foi tratado dentro de uma casa, como se fosse morador, mas na verdade era algemado, e eles conseguem sair daquela casa ali numa caminhonete e falar para o vizinho do lado, né? Olha, está acontecendo aqui, não é nada do que vocês estão pensando. Então eu vejo muito essa atitude do Bolsonaro como isso, alguém que estava, né, a gente preso aqui numa situação de redoma, o Alexandre de Moraes censurando canais, censurando contas no X, no Twitter, e vem aí o Elon Musk e fala, opa, peraí, deixa eu prestar atenção no que está acontecendo ali, e começa a realmente ver coisas estranhas, não democráticas. Ele não participou da live, mas esse jornalista, o Mário Naufal, com certeza está bem alinhado ao Musk lá, e fez perguntas que o Musk deve ter pedido para fazer para o Bolsonaro, e numa próxima oportunidade, com certeza, eles estarão juntos. Eu peço que se você ficou comigo até o final, valide esse vídeo, tá? Deixa aqui o seu joinha, escreve aqui. Eu não quero censura no Brasil. Eu quero jornalismo limpo no Brasil. Eu quero transparência nas informações do jornalismo brasileiro. Tá? É assim que você vai fortalecer o nosso canal. Seja inscrito, tá? Não custa nada, se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo aí o nosso conteúdo. Thiago Parigiani agradece demais a presença. Até a próxima. Pessoal, olha só, presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez, tá? O nosso manual prático anti-endividamento vem sendo um grande sucesso. Tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro. Principalmente você aí que está comprometido com empréstimo consignado, você que é aposentado, que é pensionista, que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada, você sabe do que eu estou falando. Se a tua situação é essa, de pessoa super endividada, não perde tempo. Vem para cá, o Thiago Parigiani, parceiraço nosso aqui, conseguiu desenvolver esse manual prático que está mudando a vida de milhares de pessoas. A gente trouxe para você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático por apenas R$ 49,90. Infelizmente, isso acabou e voltou para o valor normal de R$ 499,90. Mas eu quero te dar uma excelente notícia agora. A gente está com um pacote novamente agora promocional, também por tempo limitado, de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de vocês.